Quem é Satanás, o diabo e o outro nome que está camuflado aí, a antiga serpente? Quem que é este ser? Nós estamos estudando Gênesis e o que nós temos visto em Gênesis fundamentalmente é ensino. Porque outra palavra que ela usa é doutrina, ensinamento. Nós, como a Igreja de Cristo, deve estar firmada na doutrina dos apóstolos. E Gênesis faz parte da doutrina dos apóstolos. E às vezes a gente conversa um pouco sobre isso, falando, mas e as questões sobre a vida prática? Não há vida cristã prática sem doutrina. É claro que é possível haver doutrina sem vida, mas não há vida sem doutrina. Não há possibilidade de nós crescermos na graça se nós não crescermos no conhecimento. E no conhecimento nós crescemos como? Por meio da palavra, do ensino. E ensino, e aí é um ponto muito importante, ensino é para quem crer, para quem crê. Só pode ser ensinado no caminho quem está no caminho. Qual caminho? Dos mandamentos, das regras? Não, no caminho que é Cristo. E para você estar no caminho, você precisa conhecer a Cristo. Para você conhecer a Cristo, você precisa ouvir de Cristo. Para que o Espírito gere a fé que vem pelo ouvir de Cristo. E quando ele gera a fé, você crê nele. E quando você crê nele, a Bíblia chama isso de regeneração, novo nascimento, conversão, receber a Cristo. Você vê que é um pecador que não pode mudar isso. Mas vê ao mesmo tempo que Deus chamou mesmo assim e entregou o seu Filho. E lá na cruz ele levou o seu pecado. E crucificou o seu pecado no corpo santo dele, sem pecado, no sangue derramado, ele purificou você de todos os seus inúmeros, com I maiúsculo, pecados, os meus e os seus. E quando você crê nele, ele perdoa você de todos esses pecados. Ele leva você a morrer pela fé e dá uma nova vida, vida com significado, vida que se chama esperança, como a esperança viva está, a esperança é Cristo. Quando você crer em Cristo, quando você crê em Cristo e o recebe como Salvador e Senhor, então você pode ser ensinado. Nosso propósito é ensino, é para você que já crê. Se você não tem compreensão ainda do que é nascer de novo, que não é participar da igreja A, B ou C, peça a Ele que revele, é Ele que faz. Mas a gente está no propósito de ensino aqui em Gênesis. E eu começo com uma pergunta que ela tem muito tempo. Se Deus existe, e Ele é bom, e é todo-poderoso, então como pode existir o mal? Se Deus é bom e todo-poderoso, como pode existir o mal? Em todas as suas formas. Pense em tudo que há de mal nesse mundo. Como pode existir se Deus é bom e todo-poderoso? Por que existe o mal? E para responder a essa questão que tem milênios, fora da palavra de Deus, há pelo menos 5 alternativas de resposta. A primeira é que, na realidade, o mal não existe. Não, mas tem gente que acredita nisso, sim. Hindus dizem isso. Budistas dizem isso. O mal não existe. Não é real. Não sei como é que você consegue fazer uma afirmação como essa. É negação da realidade. Deixa eu praticar o mal, você vai senti-lo na pele. Mas existem aqueles que dizem, então, que o mal
não existe. Por outro lado, existem aqueles que dizem que Deus não existe. Por quê? Porque se Deus fosse bom, ele não permitiria o mal. Se fosse todo-poderoso, ele impediria o mal. Então, Deus não existe porque ele não é nem bom, nem todo-poderoso. A outra é aquela que alguns dizem, inclusive às vezes no meio da igreja, que Deus não tem nenhuma relação com o mal. Que ele não tem nada a ver com o mal que acontece hoje. Outros vão dizer que Deus abriu mão da sua onisciência. A Bíblia diz, não usa essas palavras, mas a ideia está ali, de que Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas em todo o tempo, passado, presente e futuro para nós, porque para Deus não existe isso. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, e ele é onipotente, todo-poderoso, ele tem todo o poder. Mas para que o mal existisse, Deus abriu mão da sua onisciência. Alguns na igreja vão dizer isso. E uma outra alternativa é que Deus é o autor do mal. Vocês conhecem esse símbolo, o yin e yang, que mostra que um mesmo ser ele pode ter algo que é positivo e negativo, o bom e o ruim. Então Deus ele é ao mesmo tempo bom e mau. Essas são algumas alternativas que são contrárias à Escritura. E para nós o que interessa, como disse hoje, nós estávamos ouvindo um estudo do John Piper, não interessa o que os maiores PhDs, os maiores estudiosos em todas as religiões dizem. Se eles disserem algo contra a palavra, pode ser quem for, nós não aceitamos. Nós cremos na palavra, no Deus da palavra. E o que a palavra diz sobre a origem do mal? Primeiro é que a Bíblia é muito, mas muito clara em dizer que Deus é bom. E no Salmo 5, no versículo 4, eu vou estar projetando os textos aqui. O Salmo 5, versículo 4, diz que não é possível o mal existir em Deus, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. O salmista está dizendo, bem entendido, o salmista está escrevendo algo que foi inspirado pelo Espírito de Deus, então ele está dizendo a palavra de Deus, tu és Deus, o Deus da Bíblia, e ele não se agrada da iniquidade, do pecado, da maldade, da malignidade. Deus não se agrada de nenhuma forma de maldade. E por ele não se agradar, ou melhor, ele não se agrada por quê? Porque nele não pode existir o mal. Não pode subsistir o mal, porque Deus é bom, totalmente bom, o único ser realmente bom. Não pode existir o mal em Deus. Jesus também fala da essência de Deus em Lucas, no capítulo 18, os versículos 18 a 19, e ele não somente fala da essência de Deus, mas ele fala para mim e para você que às vezes achamos que somos boas pessoas. Para mim e para você que acha que eu acho que eu sou bom. Talvez você pense assim de você. Mas Jesus, Deus, não está dizendo isso a meu e o seu respeito. Lucas capítulo 18, versículos 18 e 19 diz assim: certo homem importante lhe perguntou a Jesus, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? É interessante que Jesus, ele não dá bola para aquilo, ele fala, por que você está me chamando de bom? Ele está respondendo a pergunta, por que você está me chamando de bom? Jesus respondeu, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Mas espera aí,
Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então ele é bom. O que ele está dizendo é que aquele homem estava falando para ele como um homem. E partindo do princípio que ele como homem era bom. E Jesus está dizendo, não há nenhum homem sobre a face da terra, e homem e mulher, vocês também não escapam, mulheres, que são bons, boas pessoas, em essência. Nós podemos fazer boas coisas, mas a motivação não é boa. Por isso, em essência, o homem não é bom. Deus é. E essa é uma das bases porque eu e você precisamos ser salvos. Nós não somos boas pessoas, como alguns tentam dizer para nós que somos. Algumas são más pessoas, bem maquiadas, camufladas. Tiago, irmão de Jesus, também é bastante claro sobre a bondade de Deus e que ele não se relaciona com o mal. Tiago, irmão de Jesus, irmão de fé, e meu irmão, Tiago era filho de José e de Maria. Para quem diz, às vezes, que diz que Jesus não teve mais irmãos, ele teve gozado que 2 desses escreveram cartas na Bíblia, Tiago e Judas. Tiago, em capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago está dizendo, e eu e você somos tentados, aí está falando especialmente para cristãos, quando eu e você fomos tentados em algum pecado, seja ele qual for, jamais diga, eu estou sendo tentado por Deus, Deus está permitindo que eu faça isso, Deus, Ele não está me protegendo de eu fazer isso. Tentado é influenciado, instigado, provocado por Deus para fazer algo mal. Por quê, Tiago? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele não tem nada a ver com o mal, no sentido de produzi-lo ou de instigá-lo. E Deus não pode produzir pecado, por isso quando eu e você pecamos, nós pecamos porque, como cristãos, nós pecamos porque nós quisemos pecar. E arrependimento genuíno se dá só quando eu digo, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Por isso então, Ele não tenta, Deus não tenta a ninguém. Jamais poderemos dizer que Deus permitiu que eu pecasse, entenda isso. Porque quando eu e você dizemos que Deus permitiu que eu pecasse, quem é a responsabilidade do nosso pecado? Se Ele permitiu, foi porque Ele deixou que eu pecasse. Então a responsabilidade última do meu e seu pecado de quem é? Com essa fala de Deus. Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Qualquer pecado. Mas se nós não a temos, não foi porque Ele permitiu, foi porque nós quisemos pecar. Tiago, versículo 17, no mesmo capítulo, mais uma vez ele está enfatizando a bondade de Deus. Ele diz que toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que é essencialmente bom vem do Deus que é em essência bom. Só Ele é bom. E ele está dizendo que não pode haver qualquer mudança na essência de Deus que é bom. Ele não pode, em hipótese alguma, permitir o mal nele. Ele não muda, assim como eu e você. Deus não muda, por isso Ele não pode mudar de ser bom e permitir que o mal, porque mudaria a essência dele, como Ele é, de acordo com a sua palavra, bom. Por Deus ser bom, é que nós vimos em Gênesis que tudo o que Ele criou nos 6 dias era muito bom. Muito bom é o texto, Gênesis 1:31. Alguns vão questionar, e aí dentro da igreja, Isaías 45, versículo 7. E vão dizer que ou é uma contradição, ou Deus gera o mal.
nós vamos ver que Deus permite, mas Ele não provoca, porque Ele não, em essência, Ele não tem nada a ver com o mal. Isaías 45, 7 diz assim, e aqui eu vou ler em duas versões para nós entendermos como, às vezes, algumas palavras precisam ser revistas na palavra, ou nós devemos buscar mais o texto a fundo para compreender o que quer dizer. Eu, Deus, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí, tá vendo? Deus cria o mal. É uma contradição? Não. Acontece que o mal aí não é a maldade, a iniquidade, a malignidade. Na versão NVI fica claro. E diz assim: eu, Deus, formo a luz e crio as trevas. Lembra que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a terra estava em trevas. Então, ali é possível porque ele ainda não havia criado a luz, mas ele está dizendo, e promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Bom, calamidades Deus produz. Não, sim, Ele permite que elas aconteçam. Ele gera. Em Apocalipse diz que Deus, no momento de ira contra o pecado, vai derramar as taças da ira. Se você for ver lá, se hoje está ruim, vai ficar muito pior. Pela ira de Deus contra o pecado e contra aqueles que rejeitam o seu Filho. Mas entenda e entendamos, Deus não é o gerador do mal, Ele permite o mal, com um propósito maior. Quando os soldados romanos e os fariseus levaram Jesus para a cruz, eles eram totalmente responsáveis por sua escolha. Quando o diabo arquitetou para que Jesus fosse para a cruz, ele era totalmente responsável. Mas o que eles não entendiam é que o mal produzido por eles resultou na minha e na sua salvação. Deus permite o mal por um propósito maior, que muitas vezes eu e você, nós não sabemos. Nós não discernimos, não entendemos. Mas Ele tem um propósito com isso, mas Ele não é o causador, o criador do mal. Gênesis capítulo 1, o versículo 31, então nós vimos que, e aí nós vamos entrar então no texto, nós vimos que Deus havia criado, de que forma? Tudo muito bom. Nós já lemos esse texto algumas vezes, e Deus viu que tudo o que havia feito, nos céus, na terra, os seres espirituais, animais, o homem, todo o universo havia ficado muito bom, não havia nada de errado até então. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E aí então, como surge o mal? Nós vimos que além da criação física, Deus criou seres espirituais, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Vimos que Ele criou milhões deles. Nós vimos que esses seres, assim como o homem criado, era bom e livre. Ele era livre para escolher. A palavra fala claramente que muitos anjos, escolheram desobedecer a Deus. E dentre esses seres, ainda que nós digamos que Satanás foi um anjo caído, a Bíblia não afirma isso categoricamente, isso é uma interpretação, muito provavelmente. O fato é que ele era um ser espiritual, criado por Deus, bom, livre, mas que optou por desobedecer a Deus. O que nós sabemos com absoluta certeza, de acordo com a Escritura, é que houve um ser espiritual criado por Deus, que hoje se chama Satanás, e que em algum momento, que ninguém sabe, entre Gênesis capítulo 2, versículo 1, e até o texto que nós vamos ler, este ser
desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, ele criou o mal. O diabo tinha a possibilidade de gerar e criar o mal, ele criou o mal e trouxe o mal para o universo. Deus permitiu isso, mas Deus não é o causador do mal. E é nesse momento então que a maldade entra no universo. Quem é o gerador é aquele que nós vamos ver um pouco, algumas de suas características, é Satanás, a antiga serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós vamos ver a primeira aparição desse ser, e já surgindo mal, maligno. Nós vamos ver o texto e depois andar um pouco para ver algumas características desse, quem é esse diabo? Satanás, a antiga serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quem é e como age esse ser? E aqui nós vamos ver algumas características, é lógico que há outras, mas como nós estamos vendo em Gênesis, nós vamos ver algumas características desse ser e como ele age. Agiu no início, na queda, e age hoje com os seus capangas. A primeira característica dele é que ele é um ser totalmente maligno e a palavra chama de astuto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Nós vimos que, é claro que o texto não está falando do animal. Nós não sabemos que a serpente, a Bíblia não diz se essa serpente era o que nós vemos e entendemos hoje como serpente. O fato é que é claro no texto que o diabo, a antiga serpente, Satanás, usou de alguma forma que nós não sabemos aquela serpente. E o texto está dizendo que este ser, ele é astuto. É um ser real, como muitos vão dizer que não existe diabo, esse negócio de diabo é coisa de religioso, ignorante. Ele é um ser espiritual, pessoal, ele tem vontade, ele tem escolhas e o maior objetivo dele é se opor a Deus. Ele visa destruir o homem, vem para matar, roubar e destruir, não somente fisicamente, mas especialmente espiritualmente. Ele vem para cegar o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a Cristo. Esse é o objetivo central dele. O texto diz que ele é astuto, ele é sagaz, ele é ardiloso, ele é estrategista, ele é sutil, ele se camufla. O diabo nunca vai chegar para alguém vermelho, com chifre, tridente e rabo, porque ele não é assim. Ele nem é assim. A Bíblia não diz que a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Não diz que ele perdeu a sua forma. A sua astúcia está na habilidade que ele tem de enganar. Enganar. Como é que essa astúcia, primeira característica dele, ele é astuto, se manifesta? Ele distorce a palavra de Deus. Irmãos, se a gente tivesse dimensão do que isso significa, ele visa distorcer toda a palavra de Deus.
em todos os níveis. É isso que acontece no texto. A serpente, Satanás perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ele lança dúvida. Ele é sagaz. Foi isso que Deus disse? Não. Ele lança dúvida e distorce o que Deus disse. Gênesis 2,16 está claro que Deus disse para Adão: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Ele disse: coma livremente de todas, menos de um. Ele lança dúvida e distorce a palavra de Deus. Irmãos, esse relato aqui não é uma história, não é um mito como a gente... Toda a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós temos que olhar para a palavra e examinar a Escritura e pedir para Deus falar, para Ele mostrar o que Ele quer dizer conosco aqui. É um relato histórico, verdadeiro, que entrou o pecado, mas há verdades aqui. E que nós precisamos de direção do Espírito e discernimento para entender o que isso aqui tem a ver comigo hoje, além de eu ser um pecador, porque um dia entrou o pecado no mundo. O diabo, ele objetiva distorcer tudo o que Deus diz, irmãos. Tudo o que Deus diz em todas as áreas, os níveis da nossa vida. E ainda que o diabo, presta atenção, irmãos, ainda que o diabo fale de Deus, foi assim que Deus disse. Ainda que ele use a palavra de Deus, nós vemos que ele diz que vai ser conhecedor do bem e do mal. Deus disse isso? Sim ou não? Disse isso. Ele mistura. Deus disse: não coma, porque você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Mas o diabo, ele distorce, ele intercala mentira com verdade e lança dúvida. A gente vai ver no próximo estudo que depois da fala dele, Eva já está toda embananada, não sabe mais o que falar. Ela não sabe mais, ela se perdeu. Onde? Na astúcia de Satanás. A questão é que ele faz isso, engana, distorce a palavra com a sua astúcia. E como que ele distorce a palavra? Primeiro, ele coloca dúvida. É assim que Deus disse? O diabo coloca em dúvida. É assim que Deus disse? Será mesmo que Deus disse isso? Será mesmo que nós somos tão maus como a Bíblia diz que nós somos? Mas eu faço coisas boas. Eu posso chegar diante de Deus e apresentar as coisas boas. Mas a Bíblia diz que nós somos tremendamente malignos. Que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não buscamos a Deus, nós não queremos a Deus. Nós não somos justos, não há nenhum sequer. Mas será que é assim mesmo? É assim que Deus disse? Por que eu preciso me arrepender? Jesus falou: arrependei-vos. Arrependam-se, creiam em Cristo. Pedro falou, primeira pregação de Pedro: arrependam-se. Mas será que é assim? Mas será que é assim que Deus disse? Eu preciso me arrepender? Se eu não sou tão boa pessoa, você entende como eu neguei uma verdade, eu coloquei em dúvida uma verdade da palavra de Deus, as outras vão vir por consequência. Mas como é que isso de a salvação pela graça? Como é que a salvação é só pela graça? E o que eu faço é minha religião e os meus atos? A Bíblia diz que a salvação é só pela graça. Mas é assim mesmo que Deus diz que é só pela graça? A Bíblia diz que é só Cristo.
O único mediador entre Deus e os homens. Mas será que é assim mesmo que Deus disse? A Bíblia diz que aqueles que rejeitam a Cristo vão para o inferno. Será que é isso mesmo? Ele coloca a dúvida. Como ele distorce? Depois da dúvida, ele a nega. A dúvida, ele encaixou a dúvida. Eu duvidei da palavra, a porta está aberta para negá-la. Irmãos, isso está acontecendo hoje na igreja em muitos e muitos lugares. Falta-nos discernimento, falta-nos percepção. Ele coloca em dúvida, depois ele a nega. Certamente não morrerão. Não, vai morrer não. E depois ele mente. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Mentira. Mentira tem uma origem, tem um pai. E todas as vezes que alguém mente, está mostrando os reflexos do seu pai. Ô louco, mas isso é muito pesado. Não de acordo com o que Jesus disse. João capítulo 8, versículo 44. João 8, 44. Olha o que Jesus disse para um grupo de mentirosos. Presta atenção no grupo de mentirosos. Quem são esses mentirosos? João 8, 44. E Jesus, ele está duro aqui, hein? Vocês pertencem, ele falando para fariseus, o topo da religiosidade da época dele. Jesus disse assim, vocês pertencem ao pai de vocês. Eles estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão. E Jesus diz, o pai de vocês. Eles, puxa, vai confirmar que nós somos filhos de Abraão. O pai de vocês é o diabo. E vocês querem realizar o desejo dele, do seu pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No diabo não há verdade. Ele é o pai da mentira, ele é a origem da mentira. Jesus está falando aqui para um grupo de bandidos, né? Um bando de assassinos. Não. De adúlteros, políticos corruptos. Não, está falando para religiosos. Vocês são filhos do diabo. Quantos de nós aqui somos filhos de Deus? Quantos cremos que somos filhos de Deus? Nós éramos filhos do diabo também. Éramos filhos da ira. Mas pela graça de Deus ele transformou. E quando nós éramos filhos da ira, nós às vezes tentávamos fazer isso. Mas será mesmo que Deus disse isso? Não, não é possível. E ouvimos a mentira. Pela graça de Deus isso foi transformado. Só que ainda nós estamos sujeitos a dar ouvidos à mentira. É aqui que tudo acontece, irmãos, quando o diabo distorce a palavra de Deus. Ele faz isso em todas as áreas da vida. O diabo distorce, visa distorcer a verdade sobre quem é Deus. O Deus que é amor, Deus que é graça, o Deus que é misericórdia, mas é um Deus que se ira contra o pecado, é santo e justo. O diabo distorce quem é Deus, ele visa distorcer. O diabo visa distorcer como é possível conhecer a Deus. Se você vem aqui, faz isso aqui, você vai conhecer a Deus, vai poder se apresentar diante dele. Se você seguir essas regras, se você seguir essa religião, o diabo mente, ele nega a palavra, ele nos engana, ele visa distorcer como nós podemos conhecer a Deus. O diabo distorce o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz sobre a família. Ele distorce sexualidade. Ele distorce valores morais, éticos. Ele distorce o que é a igreja.
O diabo vem para enganar. E ele sempre faz isso negando a palavra. E ele age em todas as instâncias, em todas as áreas da vida. Por isso que ele é um astuto. Em todas as frontes. Ele distorce a palavra de Deus, no caso da igreja, com falsas promessas, falsos milagres. Ele distorce com legalismo, distorce com libertinagem. Ele distorce com um falso Jesus, uma falsa graça. Ele distorce com um falso amor, um falso evangelho, um falso espírito. Ele visa distorcer a palavra de Deus. E lembremos, ele faz isso com muita astúcia. A terceira característica do diabo é que ele exalta o homem. Isso é algo que a gente se vê na igreja hoje. Não é exaltação a Deus, mas ao homem. Você consegue perceber isso? Consegue visualizar? Ele põe um homem no centro. Onde é que está isso? Vocês vão ser como Deus. Imagina só. Adão, Eva, imagina ser como Deus. Ah, isso é tudo o que nós queremos. Isso é tudo o que eu e você queremos. Ser como Deus. E ele usa qualquer um. Ele usa qualquer um. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. Presta atenção, irmãos, preste atenção nas implicações do que Jesus está dizendo para Pedro aqui. Jesus estava conversando com Pedro, perguntando para os discípulos, quem que o povo vai estar dizendo que eu sou? Alguns dizem que é Elias, João Batista. Mas e vocês? Quem que vocês dizem quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, bem-aventurado és, Pedro. Porque o que você acabou de dizer não vem de você, vem da revelação do meu Pai. Puxa vida, vamos fundar a igreja em cima de um homem como esse, porque o cara sabe tudo. Ele é o homem. Mas passa um pouco depois, Jesus conversando com o mesmo Pedro, ele diz assim, então Pedro chamou Jesus à parte, por quê? Porque Jesus disse assim, eu preciso ir para a cruz. Jesus tinha dito que a revelação que Pedro havia recebido vinha de Deus. Jesus disse, eu preciso ir para a cruz, porque se ele não fosse para a cruz, eu e você iríamos merecidamente para o inferno. E Jesus disse, eu preciso ir para a cruz, Pedro. Então Pedro chama a parte e começa a repreender Jesus. Não, Senhor, nunca. Isso nunca te acontecerá, mas nós não vamos deixar, Jesus. Lembra que a serpente falou com Eva, mas não era a serpente, era o diabo. Olha quem o diabo está usando agora. Jesus virou e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Disse para Pedro, apóstolo escolhido por Cristo, você, Pedro, é pedra de tropeço para mim. Por quê? O que tinha de errado? Pedro estava tendo compaixão de Jesus. E Jesus disse para ele qual era o problema dele, Satanás. Satanás, você não cogita nas coisas de Deus, mas nos homens, o homem. Ele usa qualquer um. Ou Pedro, Pedro não tinha nascido de novo ainda. Pedro já era crente aqui, nascido de novo. Ou quando alguém nasce de novo, para de pecar.
Ou quando alguém nasce de novo, não pode ser enganado pela astúcia de Satanás? Ou pode ou não pode? O homem como centro. Por isso que nós não queremos ninguém dizendo para nós o que nós devemos crer. Por isso que nós não queremos ninguém dizendo para nós o que nós devemos fazer. Por isso que nós não queremos que ninguém para nós diga o que nós devemos deixar de fazer. Por isso que nós não queremos Deus dizendo o que nós devemos fazer. Porque nós queremos ser Deus. E foi ali que entrou o pecado. Satanás usa isso hoje. Ele é astuto, mas a estratégia é a mesma. Quando Cristo voltar, Satanás vai tomar posse de um homem, um anticristo, e ele vai se dizer Deus. Ele muda a estratégia, ele é sutil, ele é ardiloso, ele muda de acordo com cada um de nós, ele sabe as nossas fraquezas, mas o objetivo é sempre o mesmo. Glória para o homem. Nós não queremos aceitar o que Deus diz em sua palavra. É assim mesmo que Deus disse. Ele distorce a palavra. E ele mente. E ele coloca o homem com a sua astúcia como centro. Por isso que o homem quer ser exaltado hoje no lugar onde ele jamais deveria querer ser exaltado, na igreja. O que a gente pode aplicar e aprender com isso? Como é que a gente pode não ser enganado? Ou eu e você somos diferentes de Pedro, estamos isentos. Como é que nós podemos não cair na astúcia do diabo? Firmados na única base que Deus tem para nós, na palavra dele. A palavra que Deus disse para Adão, Deus falou audivelmente para Adão, é a mesma palavra que eu e você temos escrita. Quando o diabo tentou a Eva, ele distorceu a palavra. Se eu e você não temos contato com a palavra, nós não vamos saber quando ele está distorcendo. Nós precisamos ter contato com o Senhor. Mas como é que vem esse contato? Por meio da palavra. Agora, isso só é possível para aqueles que nasceram de novo, por isso que no início nós falamos. Agora, se eu e você cremos, nós somos chamados para andar com Ele, andar em comunhão com Ele, andar em intimidade com Ele. Como isso se dá? Por meio da palavra. Como eu e você não podemos não ser enganados andando em Cristo, em comunhão com Cristo. E como isso se dá? Efésios capítulo 6, os versículos 10 a 18 vai ficar de tarefa para nós. Está falando da armadura. Nós já falamos dela alguns estudos atrás. Olha para aquilo ali, pede direção ao Senhor. Se você buscar no Senhor, isso daqui, eu e você, vamos estar, Ele vai nos conceder vitória. E a possibilidade de nós não sermos enganados vai ser muito maior. Nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. Está descrita lá. Você nunca viu isso? Então, vai ver o que é essa armadura. Que o Senhor nos capacite a não nos desviarmos da sua palavra, a única base segura que eu e você temos para não cairmos nas ciladas do diabo. Amém?